A gente não pode deixar de lembrar que ontem foi o dia de finados, que é um momento, eu diria, de dor, de reflexão para muitas pessoas. Mas você já deve ter ouvido falar que há diferentes formas de aceitar a morte. Na cultura mexicana, por exemplo, Dia dos Mortos é celebrado com festa, fantasias, uma espécie de carnaval. Agora, como será que a morte é encarada hoje em dia? Será que muita coisa mudou dos tempos dos nossos antepassados para cá? É o que nós vamos descobrir com a ajuda do professor e historiador da Universidade de São Paulo, Carlos Bacelar. Boa noite, obrigado por ter vindo, Carlos. Não se levante, fica aí, está na sua casa. Imagina. Obrigado, viu? Prazer é todo meu. Obrigado, querido. Carlos, antigamente morria-se muito precocemente. Andei até dando uma lida, início de século XX, no nosso país, a média era de 36 anos. Exato. Isso é um absurdo, né? Estou falando de século XX. Como é que essa morte tão cedo interferia na vida, na cultura da nossa gente? Olha, interferia de um modo muito forte, porque a morte era muito presente, né? Ao contrário de nós, hoje que tentamos evitar a morte, tentamos fugir da morte era da convivência diária das pessoas, né? Crianças morriam aos montes. Para uma criança chegar a 1 ano de idade era uma luta muito grande. Então, perder uma criança era uma tragédia muito menor do que é hoje. Sim. As pessoas estavam mais acostumadas, portanto, a conviver com a morte, não só dos idosos, que é mais esperada, digamos assim, mas das crianças, dos jovens, das mulheres no parto. Isso era muito comum. Então era preciso se preparar as pessoas para isso. E era muito interessante isso. A morte era um tema muito mais comentado do que é hoje. Eles preparavam os mortos e fotografavam eles sentados ainda, já mortos, mas... Sim. Havia essa ideia de posar, né? É. Mas o que é muito interessante é que quando você tinha um moribundo na casa, se trazia as crianças para assistir. Deus. Para conhecerem a morte, para saberem que a morte estava ali sempre na porta, presente. Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque é uma inversão de valores. A morte era muito comentada e o sexo era o grande tabu. E hoje a coisa se inverte. O sexo se fala muito mais e a morte que virou um tabu. Experimenta chegar para o idoso e pergunta: você já pensou no seu velório? Com que terno você quer ser enterrado? Você quer algum enfeite no seu caixão? Você leva bem engalada na cabeça. Claro. Porque isso é um tabu. Falar de morte virou uma coisa feia. As pessoas evitam isso. Naquela época, inclusive, as pessoas queriam, caso, morrer bem. Quer dizer, na verdade, o mote era isso. Eu quero morrer bem. E havia até um ritual funerário para isso, né? Uhum. Morrer bem, para uma população católica, por exemplo, Sim. significava você encomendar a sua alma. Então, o grande pavor que as pessoas tinham era a morte rápida. Que é o contrário de hoje. Hoje você sonha, você inveja a pessoa que cai morta no chão com um infarto, lógico. Um derrame fulminante, fala que sorte. Nem percebeu que morreu. Claro. No passado, isso era um problema. Era o pavor que as pessoas tinham. Porque você tinha que sofrer antes de morrer. Porque o sofrimento era uma maneira de você pagar os seus pecados antecipadamente. E você tinha tempo de encomendar a sua alma, perdoar os inimigos, contar as malvadezas que você fez. Quer dizer, você se preparava para a morte. Então, a morte longa, demorada, dava tempo para você fazer isso e para preparar o seu velório, encomendar o seu velório. E, olha, eu quero um velório assim, eu quero um velório assado, quero ser enterrado com tal roupa. Meu Deus. Então, era o oposto de hoje. Quer dizer, era um assunto de mesa. Imagina, as pessoas se sentavam e conversavam. Olha, o vovô está mal, o fulano está mal. Como vamos fazer esse velório? Quais são suas últimas vontades? E as pessoas deixavam isso por escrito, faziam um testamento. O testamento hoje em dia é só econômico. Exatamente. No passado ele era muito mais espiritual. Era comportamental espiritual, correto. Você encomendava as missas, deixava esmola para pobre. Você tinha um monte de preocupação com medo do destino da sua alma. Nós temos ilustrações, inclusive, de um impecável... eu não vou dizer... Em termos pictóricos, esse cara foi o máximo. Sim. O Debré. Olha que coisa mais linda isso aí. Isso é um funeral. Funeral de negros. Funeral de negros. Olha aí, é já iníciozinho de século XIX. Cada segmento social tinha a sua forma de tentar fazer um velório. É um bebê ali, né? Eu não entendi isso aí. O que é isso aí nesse canopezinho aí? Esse daqui é também o acompanhamento de um velório. Tá. Agora, a grande questão é isso. O velório era uma cerimônia pública de muita aparência. Quer dizer, você fazia uma grande festa. Hoje o velório é asséptico, é uma coisa rápida. Você quer acabar com o velório quanto antes, você não quer deixar marcas daquilo.
Antigamente não, a cerimônia era longa, o velório era longo, o luto era imenso. Você deve se lembrar disso? Eu me lembro da minha infância de senhoras de luto, anos de luto, ficaram anos e anos seguidos de luto. Eu me lembro em Portugal, na década de 80, você via velhinhas de luto para um lado e para o outro. Depois que o marido morria, ficava de luto eterno. Hoje o luto acabou. O luto é 2, 3 dias de luto e foi. E quando é luto? Porque nem se põe preto mais hoje em dia, porque está caindo fora de moda. Exatamente. Porque você quer fugir deste velório muito ostensivo, de muita cerimônia, né? Naquela época, no século XIX, até o século XIX, o sepultamento era feito dentro das igrejas, eu me lembro disso. Tanto que eu tenho um bisavô que foi enterrado dentro de uma igreja. Agora, pobres e ricos tinham o mesmo direito, eram sepultados igualmente? Dentro da igreja, não? Em tese, sim. Na prática, não. Não, né? Porque a igreja, como a gente pode imaginar, elas eram pequenas e não comportavam todos lá dentro, né? Bom, antes de guardar, havia um problema que demorava muito tempo, demora para um corpo se decompor. Sim. Então, há muitos relatos de pessoas andarem dentro de igreja e tropeçarem em ossos, sentirem cheiro. Nossa. De carniça, porque o sepultamento era muito superficial. Tá. Então havia um problema de saúde pública que foi detectado na metade do 19 e começou a se preconizar a criação de cemitérios. Tá. Mas até então, quer dizer, como o espaço era pequeno, havia uma hierarquia social em torno do sepultamento na igreja. Quanto mais rico, mais próximo do altar. Quanto mais pobre, mais longe, as pessoas humildes ficavam lá de fora da igreja e os escravos nas margens do terreno da igreja, o mais longe possível. Então havia uma hierarquia social, do altar para fora. Em castas, uma coisa assim? Castas, sim. Você dividia quem era a pessoa que está sendo enterrada. A pessoa importante era o coronel, não sei das quantas, ia lá para baixo do altar. Era o cidadão comum, pobre, ia na porta da igreja, para lá de fora, um pouco para lá de dentro, depende um pouco da hierarquia. Agora, se era escravo, se era pessoa de cor, ia para os limites do terreno da igreja, o chamado adro. Se sepultava lá fora. Então havia uma nítida hierarquia social dentro da igreja. Carlos, em pleno século XXI, a gente pode dizer que muitas culturas ainda estão, vamos dizer, atrasadas no modo de encarar a morte. Como é que as pessoas encaram essa passagem? Eu não diria que é atraso. Eu diria que são concepções culturais distintas, né? O que para nós é atraso, para eles pode ser o mais certo, e a nossa concepção seja o atraso para eles, né? Por exemplo, a gente tende a achar o absurdo algumas culturas tribais no mundo ainda hoje comerem seus mortos após o óbito. É uma cerimônia de você incorporar o caráter dessa pessoa. Para nós isso é muito estranho, você devorar o seu morto, você deixar o morto para os... Onde acontece isso, cara? Em algumas tribos, na Nova Guiné, etc., né? E você tem relatos, né? Como aqui no Brasil, você viu o tal do canibalismo dos índios, que não era um canibalismo, mas era uma morte cerimonial, que você devorava o seu oponente, no sinal de prestígio desse oponente. Quer dizer, para nós isso parece atrasado, parece bárbaro, mas não dá para pensar nisso. Quer dizer, não, que culturalmente as pessoas estavam acostumadas a isso, era isso. Faz parte da cultura, tem toda uma explicação cosmológica em torno disso. Quer dizer, a morte não é uma cerimônia tola, mas é uma cerimônia muito elaborada, muito pensada, e que as pessoas veem um sentido naquilo. Aquela cerimônia tem uma razão, às vezes, secular ou milenar. E mesmo hoje em dia, nas chamadas culturas religiosas modernas, quer dizer, se nós formos comparar os nossos procedimentos de sepultamento com o muçulmano, ou com o judeu, ou com o hinduísta, nós não vamos concordar com um monte de coisa, mas não dá para dizer que é um atraso, simplesmente são diferenças culturais. Correto. Agora, essa mudança de pensamento, vamos dizer, mais, no nosso caso, ocidental, não vamos falar de hinduísmo, enfim, mas quando é que ela de fato começou? Essa mudança de comportamento? Eu acho que começa mais quando a sociedade começa a ficar mais laica. Tá. Quer dizer, separar um pouco o Estado da igreja. Sim. Então você começa a ver uma perda de prestígio da igreja no momento do sepultamento. Então, quer dizer, já tínhamos conversado, quer dizer, a cerimônia do funeral ela perde um pouco esse caráter religioso. Hoje em dia, por exemplo, é muito raro você ver uma missa de corpo presente. Antigamente era muito comum. Então, o velório está se transformando numa cerimônia laica.
E, então, são mudanças que o tempo traz para as culturas. Quer dizer, nenhuma prática cultural ela é congelada, ela é imune ao tempo. Ela vai se alterando de acordo com a conveniência. E esse mundo moderno, muito corrido, muito rápido, impôs as mudanças. Quer dizer, você não pode ficar de luto eternamente, você tem que ter uma vida muito mais rápida, e até o velório tem que ser mais rápido, menos cheio de cerimoniais religiosos e muito mais marcado pelo caráter laico, né? Essa evolução social, inclusive até porque vivemos um estado laico, nós aqui, aparentemente laico aqui no nosso país, essa evolução social, você acha que ela foi passada para o que nós chamamos de arte funerária? Porque hoje tem um clima... Olha, você tinha um período que quer dizer, sempre teve uma arte relacionada aos grandes personagens, desde os faraós do Egito, que faziam pirâmides gigantescas, aos grandes reis e nobres da Idade Média, que faziam seus mausoléus, faziam dentro da igreja os seus túmulos muito organizados. Quer dizer, isso sempre houve, essa ideia de você representar artisticamente o falecido para mostrar a importância desse indivíduo. Ao longo do século XIX, você vê os cemitérios se proliferarem. Aí no cemitério você tem espaço para isso. Pegamos aqui em São Paulo o caso da Consolação, o cemitério da Consolação. Ele tinha espaço para que a burguesia rica aqui de São Paulo fizesse grandes representações da morte. Então você tem túmulos magníficos com obras de arte instaladas nele. Mas isso como está São João acabando. Batista no Rio de Janeiro. Mesma Sim, coisa, pois é. obras maravilhosas. Mas está acabando, né? Hoje você vai então... nos cemitérios mais modernos, pelo contrário, a ideia é um cemitério clean, quase sem marca alguma. Quer dizer, é uma mudança cultural que ocorre novamente. Quer dizer, se está perdendo esse interesse em fazer uma grande representação do falecido em termos de construções e de ostentação muito... chama muita atenção. Acho que não é essa a ideia das pessoas mais, né? Carlos, obrigado por ter vindo. Essa é uma pauta inusitada, mas como ontem foi Dia dos Mortos, é muito interessante. Porque, de fato, morte é um tabu nesse país. Sim, né? é um tabu. Essa analogia foi impecável. O que era tabu antes, que era sexo, hoje é lugar comum, banalizaram de uma forma absurda o sexo, e o que... o processo se inverteu. Se inverteu completamente, é fantástico. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso. Esse é o doutor... professor, historiador da Universidade de São Paulo, Carlos Bacelar. Muito obrigado por ter vindo aqui. Volte sempre. Pauta interessante, viu? Ai, ai, ai.